Olá, tudo bem? E aí, como é que você está? Aqui é o Gilberto Reis, também conhecido como Gilbertinho, mais uma vez aqui pedindo sua permissão para levar uma mensagem de Deus até você, seja através do YouTube, seja através do Spotify, que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar com o tema Perdoando os Outros, Libertando a Si Mesmo. Vamos lá? Morri, mas estou vivo. A morte agora está no passado. Agora, o que nos resta é a vida. Vamos? E aí, tudo bem? Não sei como é que tá aí, mas hoje aqui está muito frio. Muito, muito, muito frio. E hoje eu quero trazer uma palavra para abençoar o teu coração, independente se você está aí num dia de frio ou num dia de calor. Eu creio, na realidade, né, que essa palavra vai aquecer o seu coração. É isso mesmo. O tema é perdoando os outros e libertando a si mesmo. Normalmente, a gente passa por muitas lutas, muitas dificuldades, diga-se de passagem, e tudo e qualquer coisa que a gente vive nos dias atuais sempre nos leva ou a magoar alguém ou a ser magoado. Você já parou para pensar nisso? Mas assim, existem as exceções, né? Existem os momentos bons, existem os momentos agradáveis, os momentos felizes, onde conseguimos levar tudo na paz, né? Tranquilamente, seja em casa, seja no trabalho. Mas em muitos momentos da nossa vida, infelizmente, alguns assuntos, algumas conversas, elas culminam justamente nas discussões, elas levam talvez a alguns problemas que algumas pessoas vão levar para o coração, né? Mas não deveria. Deveríamos sim, como a Bíblia diz, não deixar ali o sol se pôr sem resolver as coisas. Mas será que a gente consegue resolver as coisas todos os dias? Seja dentro de um casamento, seja entre você e seus filhos, seja entre os amigos, seja no trabalho, seja dentro de qualquer ambiente. Será que nós conseguimos? Uma vez, eu conversando com um amigo, ele me disse que uma pessoa estava falando mal de mim, né? E eu já pensei comigo aquele famoso ditado: será que aquela pessoa que estava ouvindo, será que realmente é meu amigo? Porque a pergunta é, se é seu amigo, eu acho que ela nem ficaria ali ouvindo o outro, ou a outra, seja lá quem for, ficar falando mal de você. Concorda? Eu tenho comigo que não tem a necessidade de falarmos mal de outras pessoas. Você pode até tecer um comentário, mas que não seja denegrindo, em hipótese alguma, a imagem de outra pessoa. Porque isso, quando a outra pessoa fica sabendo, normalmente nunca é aquele mesmo, da mesma forma, né, que você falou. Talvez você até teceu um comentário, talvez nem foi algo no dizer de falar mal, mas o boca a boca, que a gente brinca, né, o telefone sem fio, quando chega na última pessoa, fica totalmente diferente. Mas onde eu quero chegar? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aí Paulo está advertindo a igreja de Efésios para tomar um certo cuidado. Olha, vocês têm que liberar perdão, igualmente Cristo fez. Assim como a gente perdoa, nós seremos perdoados, ou melhor, né? Assim como nós fomos perdoados, nós também perdoamos. A Bíblia até relata a história de um juiz que ele perdoou a dívida de um homem que se prontificou ali, né, e dizendo que não tinha condições para pagar, e de forma meio que resumida, aquele homem perdoou aquela dívida, mas quando aquele homem saiu dali, aquele homem perdoado, sabe? Ele, na realidade não era nem um juiz, né? Era um senhor de posses. E ele perdoou a dívida daquele outro homem, né? Daquele servo. E aquele servo, quando ele saiu dali, ele encontrou o seu conservo. Ele encontrou alguém menor do que ele, que devia algo para ele. Muito menos do que ele devia para o seu senhor. Não sei se está conseguindo entender aí. Mas o que ele fez? Ele, não, eu vou te jogar na cadeia, você tem que me pagar. E assim ele fez. Ele mandou prender aquele que o devia. E quando o senhor lá, né, ficou sabendo disso, mas como assim? Ele ficou indignado. Eu te perdoei por muito mais e você não pôde perdoar por muito menos. E aí eu te pergunto, se Jesus te perdoou, me perdoou por muito mais, porque eu e você, nós ficamos aí guardando mágoas, talvez por falta de perdão, por muito menos. Por muito menos. O que eu e você precisamos perdoar hoje? Quem são as pessoas que nós precisamos liberar perdão? Talvez tenha aí algum agravante, seja algo um pouco pesado, né, o que aconteceu com você, o que a pessoa fez com você, mas eu quero te dizer que
independente do tamanho da confusão, do tamanho do problema, o tamanho da luta, talvez, ou das marcas que essa pessoa deixou em você. Eu quero dizer para você, não desista de liberar perdão. O liberar perdão não quer dizer que você vai ter que conviver com aquela pessoa, mas é algo libertador de dentro de você. Sabe, quando você libera perdão, não quer dizer que aquela pessoa ela não tenha que pagar pelos seus erros. De repente é algo como um abuso, como alguma coisa do tipo. Mas eu quero te convidar a colocar o seu coração diante de Jesus para que Ele possa te ajudar a liberar perdão. Mas lembre-se, o liberar perdão aqui não é inibir aquela pessoa caso tenha sido algo grave, dela não pagar pelos seus erros. Pelo contrário, ela deve pagar pelos seus pecados, pelos seus erros. Se é algo diante da lei que é passível de punição, ela tem que ser punida, ela tem que pagar pelos seus erros. Mas o seu coração precisa se libertar. O foco aqui não é em si aquela pessoa que fez o erro, o foco aqui é você, o foco aqui é o teu coração. O foco aqui é trazer uma palavra de Deus para que, de alguma forma, o Senhor, Ele possa tirar toda a raiz da amargura, tirar tudo aquilo que um dia te machucou e que talvez pegou o seu coração e quando na realidade aquele coração que te machucou deveria estar aprisionado, o seu coração é que está aprisionado. E aí dia após dia nós ficamos lembrando, nossa, eu lembro daquela pessoa que falou mal, eu lembro daquela pessoa que fez assim, assim, assado, eu lembro porque aquela pessoa me machucou, aquela pessoa fez isso. Talvez seja algo muito difícil, talvez seja algo muito pesado até de se lembrar, mas é algo necessário, é preciso, não para que aquela pessoa seja liberta, mas para que você seja liberto ou liberta. E eu tenho para te dizer que não é o simples liberar perdão, eu te perdoo, que vai mudar o seu coração, não. É você liberar o perdão e deixar Cristo preencher a lacuna daquela prisão. É deixar Cristo preencher a lacuna, talvez no momento que era só escuridão dentro do seu coração. É deixar Cristo entrar com a sua palavra, com o seu amor, com o seu abraço, para preencher, porque senão também não adianta. Muitas vezes nós achamos que perdoamos, quando na realidade nós apenas esquecemos. Mas quando nós apenas esquecemos, qualquer situação, qualquer coisa nos remete ao pânico, nos remete àquela situação novamente, e aí nós não conseguimos talvez nos mover, ou somos paralisados pelo medo, ou por algum tipo de pânico. Mas quando nós permitimos que Jesus tire aquilo, tire essa amargura, tire talvez aquela mágoa de dentro do coração, Ele preenche com a sua presença, Ele preenche com o seu amor. E é claro, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, mas aos poucos você vai entendendo que você vai se tornando uma pessoa liberta. Uma pessoa que não está mais presa nos fatos do passado e entende que ainda Deus tem grandes coisas para você. Ainda que você tem bons momentos para viver, tanto em família, tanto na sua área profissional, na sua vida sentimental, você tem muito para viver. Então não desista, não pare a sua vida pela falta de liberar perdão, porque o foco é perdoar os outros, sim, é liberar mesmo que você não precise ir lá e falar, mas durante o seu momento de oração, pare e fale assim, Deus, eu quero perdoar o que aquela pessoa fez comigo. Para que o Senhor entre, para que o Senhor mude a minha história, para que o Senhor mude a minha rotina, para que o Senhor me tire dessa prisão, porque não é a vítima, não é a pessoa que foi magoada, que foi machucada, que tem que ficar numa prisão. Você precisa ser liberto. Você precisa ser liberta. Você pode ser transformada ainda. Há grandes coisas para você viver. Não me interprete mal, mas Jesus ele tem algo bom, algo perfeito e agradável para você. Mas é preciso que o seu coração seja retirado de dentro de todas as prisões que um dia a machucou ou machucou. Jesus ele pode renovar, ele pode trazer força novamente. Ele traz força ao cansado. Ele pode te trazer uma renovação da sua mente, dos seus pensamentos. E é isso que eu quero orar por você hoje, para que Deus ele possa trazer um amor verdadeiro, porque quando fala desse perdão, esse perdão de Cristo, vindo de Deus, é um perdão baseado no amor ágape, o amor incondicional. Talvez você foi machucado por uma pessoa que dizia que te amava. Hoje mesmo eu vi uma reportagem de um bebê recém-nascido, ainda com cordão umbilical, que foi lançado de uma janela de um ônibus. Quais serão as marcas dessa criança? Não foi amado, foi desprezado e ainda lançado por uma janela de um ônibus em movimento, dentro de um saco preto. E adivinha, está viva.
graça e a misericórdia de Deus está viva. E aí, talvez você tenha passado por tantas e tantas emoções, mas Jesus, Ele quer te dizer algo, Ele quer dizer para você que você é amado, você é amada, que você tem um grande valor. O seu valor já foi pago lá naquela cruz. Ele derramou todo o seu sangue, todo o sangue de Cristo foi derramado ali, de forma silenciosa, por amor a mim e a você. Então, não desista de você. Não é você que tem que ficar trancado ou trancada, não é você que tem que sofrer as consequências. Sabemos que, em muitos casos, a vítima, em todos os aspectos, seja talvez por um falar, uma fofoca qualquer, um falar mal nas costas, até uma agressão física. É muito difícil de se perdoar, é muito difícil de se compreender, né, a proporção que isso atinge. Mas não deixe que isso impeça você de continuar a viver. É claro que em cada etapa, em cada tipo de acontecimento, você precisa buscar ali ajuda, as ajudas necessárias, né? Seja talvez ajudas psicológicas, psiquiatras, médicos, talvez um amigo, uma amiga, pessoas de confiança que vai te ajudar a continuar caminhando. Mas eu entendo que o principal ponto está na libertação do teu coração, está na libertação da tua mente. É deixar Deus quebrar essas cadeias do medo, as cadeias que talvez tenha te aprisionado e você tem travado a sua vida por conta de acontecimentos passados. Não permita que isso trave a sua vida. Quero deixar aqui uma ação prática para você. Escreva num papel, escreva uma carta, o nome das pessoas que te magoou. Escreva ali bem, expressando os seus sentimentos, mas não envie. Não envie essa carta para essa pessoa. Só escreva o nome dela como se você estivesse ali a perdoando e por tudo que ela fez e tudo mais. Pegue aquela carta e ore por essa pessoa. É claro, se o que essa pessoa fez é um crime e você não tem coragem de compartilhar, procure ajuda. Aí sim essa carta deve ser enviada, mas não para essa pessoa, e sim para uma pessoa de confiança ou para uma autoridade. Mas se você entende que essa pessoa já está pagando pelos seus erros e você continua preso, escreve o nome, escreve os acontecimentos e ore por essa pessoa, liberando perdão e pedindo a Deus principalmente pela sua vida, por você, para que Deus possa preencher o vazio ou a lacuna ou o machucado, preencher o buraco que essa pessoa fez, que ela construiu dentro de você. E eu creio que Jesus ele pode e fará esse preenchimento. E aonde havia tristeza haverá ainda alegria, aonde haveria dor haverá ali saúde, aonde existe talvez aí uma crise de pânico, vai haver alegria e confiança de levantar, abrir os olhos e não temer, não haver a necessidade de se isolar mais. Ore por você, liberte teu coração. Depois você pega essa carta, se você entender que não faz sentido mais, rasgue, queime, jogue fora, como um símbolo da sua libertação. Quero orar por você, para que Deus possa encontrar aí dentro do teu coração talvez essa mágoa, talvez esse problema, essa dificuldade, e que o seu coração seja liberto, que a sua mente seja liberta, que o seu corpo seja liberto, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero orar, Deus, para que o Senhor possa encontrar, Deus, essa pessoa, Pai, que tem sofrido pela falta de perdão, Deus, talvez por consequências gravíssimas, ó Pai, de ações de pessoas más, Deus, de pessoas que têm falado mal, de pessoas que têm agido de má fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, Espírito Santo. O Senhor pode fazer tantas coisas. Então, alcança essa vida agora, nesse momento, Deus. Liberta o seu coração, que ela possa liberar perdão, Deus, na medida do possível, Deus, em cada fase, em cada detalhe. Pai, para que ela possa ser transformada e que ela possa entender que ela é amada, que ela, Senhor Jesus, que ele pode ser transformado ainda pela tua presença, que o Senhor possa ir de encontro. Que o Senhor possa ir de encontro, Deus, tirando, Deus, toda a opressão da mente, tirando todo o medo, Deus, de sair sozinho ou sozinha, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, o Senhor possa destruir todas as prisões, todas as cadeias que têm travado a mente e o coração dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, e que ela possa descobrir no Senhor que ainda há esperança, que ainda há um motivo para viver, que ainda o Senhor tem grandes coisas para a vida dela, apesar de tudo que aconteceu, em nome de Jesus, Pai. E oro também, Deus, para que pessoas más, para que pessoas, Deus, que têm cometido crimes, ó Pai,
pessoas que estão aí, Deus, soltas, andando pelas ruas, que elas possam, ó Deus, ser presas, que elas possam, ó Deus, ser detidas, ó Pai. Deus, e aquelas pessoas, ó Pai, que têm usado a língua, Deus, para difamar outras pessoas, ó Deus. Que o Senhor possa alcançá-las, que o Senhor possa convencê-las, ó Deus, do erro, possa convencê-las, ó Deus, do mal que elas têm causado na vida de outras pessoas. E em nome de Jesus, Pai, que esse mal não venha atingir mais, Deus. Pai, essa pessoa que está me ouvindo ou me assistindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se sinta liberta, se sinta liberto aí, em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem grandes coisas ainda para fazer na sua vida. E já está fazendo, já está transformando. Entenda algo. Você tem valor. Você tem um grande propósito. Então não desista. Não desista. Mesmo que o seu passado tenha sido muito turbulento, Deus ainda tem muitas coisas para fazer na sua vida. Muitas bênçãos para acontecer na sua casa, na sua família. E você será um instrumento de Deus para que muitas coisas boas ainda venham a acontecer. Em nome de Jesus. Morri, mas estou vivo. A morte agora faz parte do passado. Junto com todas as lutas, junto com todas as dificuldades, as faltas de perdão, os rancor, as prisões. Lança fora. Mas agora nós estamos vivos no presente. Então viva hoje, aproveite o hoje, porque Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus abençoe e até a próxima.